Segundo alguns teólogos, com a crucificação de Cristo, foram anuladas as leis que Deus havia promulgado a respeito das carnes limpas e imundas. Para eles, sob a nova aliança, os cristãos já não têm que guardar essas leis. Porém, o que é que a Bíblia diz realmente? A mudança administrativa do sacerdócio levítico ao ministério de Cristo não invalidou as condições necessárias de que o seu povo obedeça às leis que Deus promulgou referente às carnes limpas e imundas, tal como não invalidou qualquer outra lei, como parte da santificação e separação deles como povo de Deus. Levítico 11, 44 a 47, 19, versículo 2, 20, versículo 7, 22 a 26, 21, versículo 8. Os apóstolos Pedro e Paulo continuaram insistindo na necessidade de que o povo de Deus fosse santo. Efésios 1:4, 1 Pedro 1:14 a 16. Muitos creem, porém, que na nova aliança foi abolida grande parte da lei de Deus e que as leis referentes às carnes limpas e imundas foram simplesmente costumes da cultura judaica, que se mantiveram até que a igreja se compôs por uma maioria de gentios. Naturalmente, essas ideias pré-concebidas têm influenciado a interpretação de muitas passagens bíblicas. Uma de várias passagens que frequentemente é mal entendida é a da visão na qual o apóstolo Pedro viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, o qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Atos 10, versículo 11 a 13. Crendo que lhe estava sendo ordenado comer animais imundos, a resposta espontânea de Pedro foi: De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Versículo 14. Isso ocorreu 3 vezes. Versículo 16. Sem terminar o relato, muitos leitores dão por certo que o significado da visão é que Deus disse a Pedro que podemos comer de todo tipo de carnes. Porém, se lermos cuidadosamente, veremos que isso não é o que Pedro entendeu. De fato, ainda depois de vê-la 3 vezes, Pedro estava duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Versículo 17. Mais tarde, Pedro captou o significado desta revelação. Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Versículo 28. Dando-se conta do verdadeiro significado da visão, Pedro batizou os primeiros gentios, quer dizer, não israelitas, que Deus chamou. Versículos 45 a 48. O relato nos diz claramente que a visão divina não tinha nada a ver com alimentos. Referia-se a pessoas. Para os dirigentes religiosos da época de Cristo, os gentios eram imundos. Essa ideia também havia afetado a Pedro e a outros membros da igreja, mas essa dramática visão se apresentou contra tal conceito. Agora entenderam claramente que Deus estava oferecendo a salvação a todos, de maneira que os gentios também eram bem-vindos. Em vez de abolir as instruções de Deus a respeito da alimentação, o que esses versículos nos demonstram é que, 2 décadas depois da morte e ressurreição de Cristo, Pedro não havia comido coisa alguma comum e imunda. Atos 10, versículo 14. Também há aqueles que afirmam que o capítulo 14 de Romanos invalida a lei de Deus acerca das carnes limpas e imundas. Tem que se investigar as escrituras para poder justificar sua posição. O ensinamento que Paulo dá, como o capítulo mesmo o comprova, tem origem na carne sacrificada aos ídolos. O versículo 2 estabelece o contraste entre o que come legumes e o que crê que de tudo se pode comer, isto é, carne e legumes. No versículo 6 se menciona o comer e o não comer, e há várias interpretações a respeito. A que se refere ao jejum, não comer nem beber em certos dias,
a que se refere ao vegetarianismo, comer só legumes, verduras e frutas, ou a que se refere a comer ou não comer de carne sacrificada aos ídolos. O versículo 21 nos comprova que o tema fundamental deste capítulo é a carne oferecida aos ídolos. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar. No mundo romano era muito comum oferecer aos ídolos tanto carne como vinho. Destas oferendas, mais tarde, se vendiam porções nos mercados. Acerca do versículo 2, uma busca na Life Application Bible, Bíblia de aplicação na vida, temos: o sistema antigo de sacrifício era o centro da vida religiosa, social e nacional do mundo romano. Depois que se apresentava o sacrifício a um deus no templo pagão, só se queimava uma parte dele. O que restava, frequentemente, era enviado ao mercado para venda. Assim, facilmente, ainda sem disso se aperceber, um cristão podia comprar a dita carne no mercado ou comê-la na casa de um amigo. Qual é o ensinamento fundamental que Paulo transmite em Romanos 14? Dependendo das suas consciências, os crentes primitivos tinham várias opções quanto ao assunto, nas suas viagens ou quando estivessem nas suas casas. Se não quisessem comer carne sacrificada a ídolos, podiam jejuar ou seguir um regime vegetariano, para terem a certeza que não comeriam alguma carne de origem suspeita, que pudesse ofender a sua consciência. Se não tinham nenhum problema de consciência em comer carne oferecida a ídolos, eles podiam escolher qualquer das opções. É dentro desse contexto que Paulo diz: cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Versículo 5, versão revisada atualizada de Almeida, Sociedade Bíblica Brasileira, de 1997. E tudo que não é de fé é pecado. Versículo 23. De certa forma, Romanos 14 é o capítulo da liberdade cristã, porque acerca de carne sacrificada aos ídolos a pessoa atua dentro do marco da lei de Deus, mas é guiada por sua própria consciência. Se olharmos dentro desse contexto, o capítulo 14 de Romanos nem sequer insinua que se pode comer porco nem nenhuma outra carne imunda. Quando entendemos que no Novo Testamento a controvérsia sobre a comida girava em torno de carne sacrificada a ídolos e que não tinha absolutamente nada a ver com as leis bíblicas sobre carnes limpas e imundas, então outras passagens também ficam claras. Outra passagem que é frequentemente mal entendida é a discussão com os fariseus registradas em Marcos 7, versículo 1 a 23. Muitos consideram que Cristo anulou os estatutos dados em Levítico 11 e Deuteronômio 14, com respeito aos animais cuja carne é própria para o consumo humano. De fato, na maioria das traduções do Novo Testamento, o versículo 19 conclui com essa frase: e assim considerou ele puro todos os alimentos. Versão revista e atualizada de Almeida, Sociedade Brasileira Bíblica, de 1997. Porém, esta frase está de acordo com o significado e propósito de toda a passagem? O que foi que Cristo disse ou não disse realmente? Como já mencionamos, um dos princípios básicos para entender uma passagem bíblica é analisar o contexto em que se encontra. Entendamos, pois, do que se fala aqui. Primeiro, devemos ter em conta que o vocábulo grego broma, usado no versículo 19, significa simplesmente comida. Quando, no Novo Testamento, se fala especificamente de carne dos animais, o vocábulo que se emprega é kreas. Portanto, a passagem está relacionada de alguma forma com a comida em geral, não só com carnes. Entretanto, se analisarmos um pouco mais, perceberemos que a verdadeira controvérsia nada tinha a ver com os alimentos que se deviam ou não comer. Os 2 primeiros versículos nos ajudam a entender o contexto. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Marcos 7, versículos 1 e 2. Então lhe perguntaram: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Versículo 5. Agora o assunto está um pouco mais claro. Refere-se ao comer com mãos impuras. Por que preocupava isso aos escribas e fariseus? A aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai
estava baseada em muitas leis e outros estatutos que tinham a ver com a pureza ritual. Porém, a prática judaica muitas vezes se apartava disto por seguir a lei oral ou tradição dos anciãos, a qual consistia em muitos requisitos e proibições agregadas à lei de Deus por homens. Nos versículos 3 e 4, podemos ver uma breve explicação do costume específico a que os fariseus e escribas estavam se referindo. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes, e, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Marcos 7, versículos 3 e 4. Observemos que aqui não se menciona nenhuma lei alimentícia. O assunto era a pureza ritual baseada nas tradições da lei oral. Os discípulos estavam sendo criticados por não cumprir com a cerimônia de lavagem das mãos, ordenada por essas veneradas tradições religiosas. O comentário judeu do Novo Testamento, Jewish New Testament Commentary, por David Stern, de 1995, página 92, explica-nos a razão do costume que era praticado nessa era. Nesses versículos, Marcos 7, 3 e 4, dá uma explicação de um rito de lavagem de mãos que corresponde aos pormenores dados no tratado Yadaim da Misná. A Misná é uma versão escrita da tradição oral. No mercado, a pessoa podia tocar coisas cerimonialmente impuras. A impureza era eliminada se enxugando até o pulso. Ainda hoje, os judeus ortodoxos praticam a lavagem ritual das mãos antes das refeições. A razão disso não tem nada a ver com a higiene, pois está baseada na ideia de que o lar de alguém é seu templo, e a mesa é seu altar, a comida é seu sacrifício, e a pessoa mesma é o sacerdote. Devido a que o Antigo Testamento exige que os sacerdotes estejam cerimonialmente puros antes de oferecer sacrifícios no altar, a lei oral exige o mesmo antes de comer. Já na época de Cristo, para muitos judeus era muito importante praticar esses ritos tradicionais e, se em algumas ocasiões se descuidavam deles, era como se violassem os princípios básicos da lei de Deus. Mateus 23, versículos 1 a 4, 23 a 28. Depois de censurar a hipocrisia destas e outras tradições religiosas de sua época, Cristo chegou ao cerne deste assunto. O que explicou demonstra que é muito mais importante cuidar do que sai do coração do que o que se põe na boca. Marcos 7, versículo 15. E depois agregou: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, versículos 21 a 23. Em Gálatas 5, versículos 19 a 21, são mencionadas várias dessas características negativas como obras da carne, que são todas o contrário do que é o fruto do Espírito, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Esse fruto é o produto de um coração espiritualmente puro. Os ritos de lavagem e purificação da antiga aliança eram representações físicas da purificação espiritual que se viria a oferecer na nova aliança. Hebreus 9, versículos 11 a 14. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu que Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Título, capítulo 2, versículo 14. Um dos ensinamentos básicos de Cristo é: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Em Marcos 7, Cristo explicou que a lavagem de mãos não é necessária para a pureza ou saúde espiritual. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora. Versículo 18 e 19. Por outras palavras, o que Cristo disse
é que qualquer partícula de sujidade que não pudesse ser eliminada por meio de minuciosa lavagem ritual de mão seria eliminada através dos aparelhos digestivo e excretor, e não teria efeito algum sobre a verdadeira pureza da pessoa, sua mente ou coração. Devido a que a pureza espiritual tem a ver com o coração, as lavagens cerimoniais não são necessárias, nem podem evitar a contaminação espiritual. Numa nota sobre o versículo 19, o já citado comentário judeu de David Stern resume bem o significado global desta passagem. Cristo não anulou, como muitos supõem, as leis alimentares, tornando assim limpo o alimento impuro. Desde o princípio do capítulo, o assunto tem sido a pureza ritual, e de modo algum as leis alimentícias. Neste versículo não existe nem a mais remota insinuação de que as comidas aqui mencionadas se referiam a algo diferente do que a Bíblia permite comer, ou seja, comida kosher, adequada. Portanto, Cristo continua seu discurso acerca da prioridade espiritual, versículos 6 a 13. Ensina que a pureza não é primeiramente ritual ou física, mas espiritual, versículos 14 a 23. Em tudo isso, ele não descarta completamente as ampliações farisaicos rabínicas da lei da pureza, mas as considera de menor importância. Stern, citação da página 93. Que podemos dizer então de Marcos 7, versículo 19? Na última parte do versículo, lemos o seguinte: e assim considerou ele puro todos os alimentos. Tradução de Almeida, revista e atualizada. Sociedade Bíblica Brasileira de 93. Entretanto, na tradução de Almeida, revista e corrigida, de 95, e na tradução corrigida e fiel, de 97, a última parte do versículo 19 se traduz desta maneira: ficando pura todas as comidas. Este versículo é especialmente interessante, porque há neste caso um erro de tradução na versão atualizada, ARA, e isto serve para ilustrar o fato de que é muito importante ler o contexto e, ademais, comparar diferentes traduções da Bíblia. Neste caso, o contexto contém a chave para entender o verdadeiro significado da passagem e também para determinar qual é a tradução mais acertada. O significado claro do versículo 19, tal como aparece nas traduções corrigidas ARC e ACF, é que mediante os aparelhos digestivos e excretor, o corpo assimila os alimentos e elimina as partículas de pó que pode haver neles. Porém, é correta esta tradução? Se levarmos em consideração o meio cultural do povo judeu, no qual só se consumiam as carnes limpas, segundo Levítico 11 e Deuteronômio 14, e se considerarmos que o que se estava discutindo nessa passagem era a necessidade de lavar as mãos de certo modo antes de comer, torna-se óbvio que as traduções corrigidas ARC e ACF são as que se encaixam perfeitamente com o contexto. Convém mencionar também que as palavras "e assim considerou ele" na tradução atualizada ARA, referindo-se a Cristo, não aparecem nos manuscritos originais gregos, mas que foram agregadas pelos tradutores, talvez numa tentativa para interpretar o pensamento de Marcos. Além de analisar o contexto, outra chave para entender corretamente um versículo da Bíblia é examinar outras passagens relacionadas com o tema que se está estudando. Nesse caso, temos a vantagem de que em Mateus 15 é mencionado o mesmo incidente e se esclarece ainda mais o assunto. Cristo disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mateus 15, versículos 19 e 20. O fato é que em nenhuma passagem do Novo Testamento se encontra o caso de algum cristão ter comido carne considerada imunda. Na Bíblia, simplesmente não existe nada parecido. Pelo contrário, encontramos passagens nos quais o apóstolo Paulo nos exorta a guardar todas as leis de Deus. Atos 24, versículo 14, 25, versículo 8, Romanos 3, 31, 7, 12 e 22. Assim também fazem Tiago e João. Tiago 2, 8 a 12, 4, 11, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Violar as leis alimentícias de Deus teria sido simplesmente inimaginável para eles.